Muito bem, pessoal. Vamos hoje tratar do caso apresentado no artigo da Revista Brasileira de Geomorfologia, que trata de uma aplicação dos conceitos de cálculo no entendimento do formato dos de canais fluviais. Tá? Então, aí tem um artigo, certo? Vocês estão vendo aqui. Análise da declividade de canais fluviais com o uso de cálculo diferencial, do Otávio Montanha, junto com o Eduardo Souza Moraes. Tá bom, pessoal lá de Maringá. O Rio do Peixe, eles estudam o Rio do Peixe. Vamos vendo aqui, ó, vamos descendo. Interessante o seguinte, pessoal, dei uma lida nesse artigo, está muito bem escrito, está muito bem explicado, tá? Tem toda a explicação dos conceitos. Aqui ele até explica o conceito de potência fluvial, tá? Ele não faz esse cálculo, mas ele explica, seria uma aplicação possível que ele não fez, tá? Então, isso fica a possibilidade de um trabalho futuro. Questão de declividade, área de estudo, tá aqui. Então, essa área aqui do Rio do Peixe, são cerca de 40 quilômetros que ele pegou ao longo do Rio do Peixe, lá no oeste de São Paulo, perto da cidade de Marília, tá? Então, aí que eles fizeram esse estudo. Bom, aí eles vêm, eles dão todas as definições de funções, eles dão exemplos. Olha aqui, ó. Essa aqui está uma aula, certo, pessoal? Uma aula completa. Olha aqui, ó. Função constante, o que é? Quando y é igual a uma constante, tá? No caso aqui ele botou 1,5. Então a reta fica paralela ao eixo x. Uma reta inclinada aqui, certo? Positivo, ou seja, y é igual a um A positivo, né? Lembra? YAX mais B, né? Aquela equação genérica. Então, aqui no caso, A é meio e o B é zero. Então, aqui uma reta ascendente. No terceiro caso, aqui no C, a reta descendente. Veja, o A é negativo, menos meio, e o B é 1. Uma LN positiva, ascendente, depois uma LN descendente, x negativo, veja. Uma exponencial ascendente, tá? E elevado a um x positivo, daí e elevado a um x negativo, veja, uma exponencial descendente, tá? Um decaimento, a gente diria um decaimento exponencial, né? Aqui no H, uma polinomial de grau 3, tá? Então uma equação cúbica, veja, ax ao cubo mais bx quadrado mais cx mais uma constante d aí, tá? Que no caso aqui é 1, tá certo? Então dá essa minhoca aqui com duas inflexões. Vocês vão ver que é esse tipo de equação que ele encontra para o canal. Essa equação que ele encontra para modelar o formato do canal do Rio do Peixe nesse trecho do rio que ele está estudando, tá? Aqui ele só está dando exemplo de equações. Veja, isso é uma aula, tá? Daí a gente tem aqui o sobe e desce do Rio Madeira. O que é isso? Uma equação seno, pessoal. Veja aí, certo? Ó, baixa o rio, para de chover lá em setembro, não é isso? Ó? Aí volta a chover, chega aqui em fevereiro, março, a madeira está cheia. E fica se repetindo, é tipo equação seno, tá? Aí ele vem dar um exemplo de reta tangencial a um ponto, tá? Toda essa, que é uma definição de derivada. Depois ele apresenta outra definição de derivada, que é a taxa de variação. O cara explica todos os conceitos. Tá aqui, ele explica isso aí, tal, como é que retas tangentes ao longo da curva, no caso aqui uma curva exponencial descendente, tá? Vai embora, vamos lá. Um monte de exemplo, pessoal. Daí ele calcula a derivada no ponto, tá? Então ele faz exemplos de cálculo de derivada num ponto específico, né? Então ele determina o ponto 1, 1,5 e 2, tá? Ou é 1.000, 1.500, 2.000, tá? Aí ele faz o cálculo da derivada no ponto. Então, eles têm as aplicações. Bom, aí finalmente chega no que é dele mesmo, no que ele mediu em campo.
Então, ele obtém esse gráfico aqui, pessoal, tá? Claro, o que ele obteve não é o gráfico, o que ele obteve é uma lista de pontos, tá? Latitude, longitude, altitude, certo? Então, é uma tabela de pontos. Essa tabela de pontos, ele colocou, ele transformou num gráfico, tá? Então, ele não usou Excel, tá? Ele usou, até ele fala que pode usar Excel, ó, tá vendo aqui, ó? Ele fala que pode usar Excel, tá bem aqui, ó. Mas o que ele usou foi ele usou o GeoGebra para fazer a, a organização dos dados e depois esse gráfico, tá? Ele não usou o Excel. Mas é totalmente plausível usar o Excel para fazer isso. Depois nós mesmos vamos usar o Excel, tá? Para modelar isso aí, entender o que ele fez, tá? E usando o Excel fazer outros cálculos em cima disso, tá? Mas enfim, pessoal, esse aqui é o resultado que ele obteve, tá? Então tá aqui, ó. É altitude por distância horizontal. Então, claro, lá no campo, ele com GPS foi marcando x, y, tá? Coordenadas latitude e longitude, e altitude. Depois dessas coordenadas latitude e longitude, ele transformou numa referência zero de onde ele partiu e o tanto que ele foi caminhando rio abaixo, tá? Então, ele transformou latitude e longitude em uma interpretação de distância horizontal, tá? E depois, no eixo Y, altitude. Então, você tem variação de altitude em função da distância que o rio está descendo, né? Como a gente viu lá na figura, tá? Então, vocês vejam, poxa, mas olha, vamos aumentar aqui para ver. Olha aqui, pessoal. Poxa, mas o que aconteceu? O rio desce e depois o rio sobe. Como é que pode? A água sobe, é isso? Bom, então aí começam as limitações do método, né, pessoal? Então, se o GPS que ele usou não tem boa precisão, então ele tomou uma medida que, de repente, o aparelho acusou que uma altitude maior do que era mesmo, tá? Então, GPS normalmente tem baixa precisão vertical, tá? Então, se ele mediu um ponto ali com um GPS de mão, um GPS de celular, tá? Um Garmin desses aí de navegação, provavelmente deu um erro mesmo, tá? Outra coisa possível, ele não fala sobre isso, tá? Então eu estou só elucubrando aqui. Outra possibilidade de erro é, por exemplo, ele não ter tomado ponto na beira da água. Ele tomou o ponto em cima do barranco, por exemplo, tá? Então o barranco está elevado do nível da água, ele não está tendo condição de pegar exatamente aquela altitude do nível da água. Outra possibilidade ainda, ele fez uma batimetria, tá? Então ele obteve uma cota de fundo do rio. Tá, mas aí de repente ele pegou um banco de areia, entendeu? Ele não pegou mesmo o fundo do canal. Então aqui no Rio Madeira é fácil, a gente sabe, né? Tem os bancos de areia tal, e tem o canal principal, que é muito profundo aqui no Rio Madeira, né? Então, dependendo de onde você pega esse ponto de batimetria, de fundo de rio, vai dar uma altitude que pode ter muita diferença, tá? Então, são limitações do método, certo, pessoal? Então, já começam aí as limitações. Mas olha que interessante, a partir, então, dos pontos que ele obteve em campo, que é o mais próximo da realidade que se pode obter, ele traçou um modelo matemático de perfil longitudinal do canal, tá? Então, olha aqui, ó, deu um R quadrado muito bom, ó, deu 0,98 aqui o R quadrado, tá vendo? Ó? Então, foi um resultado muito bom, do ponto de vista matemático, tá? Os dados que ele obteve em campo permitem aproximar um modelo matemático de maneira bem satisfatória, tá? Mas lembrem, é um modelo, isso não é o fundo do canal, isso não é a forma do rio.
O rio não é assim, pessoal. Muito cuidado, tá bom? Vejam aí as limitações do método, vejam tudo que está envolvido, erros de medição, é, pode ter erro, pode ter problema de medição em campo, pode ter problema de medição do próprio equipamento, tá? Então, vamos tomar cuidado com esses modelos, tá? Mas é um modelo, tá? Com ele a gente consegue fazer um monte de coisa, e é isso que nós vamos fazer aqui, tá? Então, ele teve esse modelo, veja, é uma equação de terceiro grau, como ele expõe aqui embaixo, então aqui ele escreve a equação, tá? Então, veja, o GeoGebra, foi bom ele fazer com o GeoGebra, porque o GeoGebra deu muitas casas depois da vírgula. O Excel não daria isso, tá? O Excel aproximaria isso para uma, duas casas depois da vírgula, e aí a gente perde precisão, entendeu? E daí, quando a gente vai fazer os cálculos, depois não bate, tá? Os cálculos ficam prejudicados quando se faz esse tipo de coisa com o Excel, tá? Então, obter essa equação no GeoGebra foi muito melhor por causa disso, tá? Para esse caso, excelente. Mas, veja, para o objetivo do nosso curso, o que eu estou querendo é que vocês tenham contato com Excel, porque depois, na vida profissional, vocês vão usar o Excel todos os dias para fazer mil coisas, até finanças domiciliárias, tá bom? Mas, enfim, pessoal, o fato é que o Excel ou outro software de planilhas eletrônicas, tá? Pode ser o LibreOffice, o OpenOffice, o Planilhas Google. O fato é que essas planilhas eletrônicas, elas têm muitas aplicações para a vida, tá? É muito usado. E o GeoGebra, não, tá? Depois você não usa mais o GeoGebra, esse que é o problema. Mas, se você quiser, no teu trabalho, usar o GeoGebra, maravilha, ótimo, não tem problema nenhum, tá bom? O fato é que ele obteve essa equação, tá? Então, eu não tenho os dados brutos para tratar e obter a equação. Então, esse é um caso, vamos dizer, ao contrário. Em vez de partir dos dados brutos para obter a equação, eu vou partir da equação para obter gráficos e fazer as interpretações, tá? Ele está me dando a equação. Então, esse é um caso um pouco diferente dos outros vídeos que vocês vão ver no canal, as aulas que a gente teve, tá? Mas não tem problema, também é uma possibilidade de aplicação do cálculo que nós vamos fazer aqui hoje. Vocês vão ver que é interessante e no trabalho de vocês pode ser também, tá? Então, eu peguei essa equação aqui e joguei num arquivo de Excel. Deixa eu mostrar aqui, tá aqui, tá? Então, esse arquivo, pessoal, eu vou deixar disponível para vocês lá no Google Sala de Aula, tá? Vai estar disponível lá. O que eu vou fazer aqui? Aqui eu já fiz toda uma interpretação, fiz um monte de teste e tal, mas nós vamos fazer passo a passo, tá? Numa nova planilha, tá? Então, vou abrir uma planilha 2 aqui. Deixei o link do artigo aqui em cima, então você, digitando Ctrl aqui, você acessa o artigo lá na página dele, tá? Pode baixar o PDF. Mas o caso é que ele parte dessa equação aqui, tá? Então, eu já vou copiar essa equação para cá, para não estar escrevendo de novo, tá, pessoal? Só para não estar escrevendo de novo. Essa equação aí que ele obteve de forma perfil longitudinal do canal, tá? Então, chama atenção o seguinte, ele diz que começa côncavo, né? E depois termina convexo, tá? Então, o modelo para essa transição de côncavo para convexo é uma equação de terceiro grau, tá? E o que ele obteve, usando o GeoGebra, é essa bichinha aí. Bom, veja, o Excel, ele não parte de uma equação para fazer um gráfico, ele não sabe fazer isso. Para fazer um gráfico, o Excel tem que ter uma tabela de pontos. Eu não tenho a tabela de pontos, mas eu tenho a equação. Então, não tem problema, eu faço uma tabela de pontos com a equação, certo, pessoal? Não tem problema nenhum. Então, o que tem nessa equação? Vamos traduzir a coisa aqui, tá?
Vamos traduzir. Vamos traduzir, pessoal. Quem é Y? Y é o H, não é isso? É a altitude. E o X, pessoal? Quem que é o X? É o comprimento do canal. Então, eu vou chamar de L. Eu vou chamar de L, tá? Muito bem. Então, o que eu tenho na verdade? Na verdade, pessoal, eu tenho L em metros. Eu tenho L em metros. Tá? E tenho H em metros também. Esse H é maiúsculo. Tá bom? Bom, se eu botar um L aqui, ele vai calcular o H aqui, tá bom? Então, que L que eu ponho, pessoal? Então, olha, eu posso partir aqui do próprio artigo dele. Ele sai de praticamente zero, tá? Até 40 quilômetros, tá? 40 mil metros. Então, eu posso fazer isso. Posso começar de zero até 40 mil, tá? Só que eu não vou ficar escrevendo um atrás do outro, porque eu não sou lesado, eu sei mexer no Excel, então eu vou fazer uma formulinha que ele vai me ajudar. Eu vou fazer aqui, ó. Começa sempre com igual, isso aqui, né, o anterior, mais o quê? Eu dou um valor, 2.000. Então, a cada 2.000 metros, olha aqui, ó, ele vai, olha aí, ele vai calcular para mim um ponto. Agora eu tenho de 0 a 40 mil metros de 2 em 2, tá? Então, veja, entenderam o que eu fiz? Ó? A formulinha pega o anterior e soma 2.000, tá? É maravilhoso. E o H, pessoal? O H eu não sei, eu tenho que pegar da equação, tá? Então, de novo, eu começo sempre com igual, mas então agora eu vou copiar essa equação aqui. Eu vou copiar. Então, sempre começo com igual e copio essa equação aqui. Tá. Então, é uma equação é uma polinomial de terceiro grau com A negativo, tá? Então, é uma terceiro grau que está descendente. Tá? Muito bem. Quem que é L, pessoal? Olha aqui esse L aqui, ó. O L é justamente o valor aqui da célula do lado, não é isso? Então, eu vou marcar o L e clico na célula que eu quero fazer referência, tá? Ó, seleciono L e clico na célula que eu quero fazer referência. Olha, o Excel não entende ponto, ele entende esse sinal de vezes aqui, ó, tá? Então, sempre eu vou fazer vezes isso aqui. O mais, tudo bem. O elevado ao cubo é o chapeuzinho mesmo, tá? Vírgula, tudo bem. Então, esse pontinho é vezes 10 elevado a menos 9, tá certo? Vezes L ao quadrado, menos 4,19, blá, vezes 10 a menos 4, vezes L mais 278,4. Oh. Pessoal, tá certa essa conta ou não? Como é que eu sei? Esse é o ponto zero. Se eu jogar zero em todos os itens aqui dessa equação, veja, ó, quando eu joguei zero nesse termo, zero ao cubo, zero, vezes uma constante, é zero. Zero ao quadrado, zero, vezes uma constante, zero. Zero vezes uma constante, zero. Então, no ponto zero, só me sobra a constante da equação, só me sobra o D, né? O formato D aqui da equação. Lembra que essa equação é do tipo y igual a x ao cubo, né? Mais bx quadrado mais cx mais d, tá?
Essa é uma equação de terceiro grau, ok? Muito bem. Então, pessoal, feita essa conferência, tá? De que o meu cálculo provavelmente está certo, então é só clicar aqui no mais, deixa aqui no cantinho, aí clico no mouse, seguro e arrasto para baixo, ele vai copiar todos esses pontos aí para baixo, tá? Então, olha isso, pessoal, sensacional. A gente obteve, vamos fazer mais bonitinho aqui, vamos deixar todo mundo no meio, esses dois aqui a gente pode botar em negrito, tá? Então, isso aí é parte da apresentação da tabela, que é importante estar organizado, estar bonito, estar bem organizadinho. Bom, com isso aqui, pessoal, eu consigo fazer, então, o gráfico do perfil longitudinal do canal. Vamos lá, então. Perfil longitudinal do canal. Tem esse design aqui que eu gosto. Vamos deixar isso aqui preso aqui. Tem esse modelo aqui que eu gosto, porque a gente pode botar todos os... Só essa série aqui que não adianta nada. Tchau. Então, esse aqui é perfil. Do canal. Aqui é o quê? Aqui é a altitude em metros, tá? Em relação ao nível do mar. E isso aqui é a distância, tá? Distância. Em metros também, tá? Em metros. Como que eles chamam no artigo esse eixo X aqui? Vamos ver. Distância horizontal. Então tá, tudo bem. Então vou chamar de distância. Então tem aqui o perfil, tá? Olha que bacana. Posso arrumar isso aqui, posso fazer... Posso mudar a cor, tá, pessoal? Posso fazer... tá, olha aqui uma coisa interessante, ó. O gráfico está pintando até 45 quilômetros, tá? Mas o meu dado vai até 40 mil, então eu posso editar esse eixo aqui, ó, formatar eixo, tá? Clico com a direita, em cima do eixo, formatar eixo, olha, eu tenho melhor a apresentação aqui, tá? Olha aí. Então, vamos colocar a equação aqui, ó. Clica com a direita em cima do ponto do gráfico, adicionar linha de tendência. Eu já sei que é uma polinomial de terceiro grau, tá vendo aqui, ó? Polinomial de terceiro grau. Então, exibe equação e R quadrado, tá? Então, vai dar a equação. Vamos pintar de azul o gráfico, então vamos pintar de azul também a equação, vamos botar um negrito. Vamos aumentar a letra, eu estou cego, certo? Só tem que aumentar essas letras aí. Maravilha. Então, veja a aproximação que o Excel fez. Está vendo a complicação do Excel? Ele vai te enganar, porque ele vai acabar aproximando as coisas. E você não vai ter a precisão, às vezes, necessária para fazer os cálculos. Muito bem, pessoal. Então, esse é o perfil longitudinal do canal. Não está muito bom de ver, né? Vamos ver se a gente consegue aumentar. Toda hora ele aparece isso, é um saco. Se a gente consegue aumentar aqui, dentro da nossa área, mas o canal ele tem um formato, isso é muito sutil, né? Então, veja, mas tem uma parte aqui que é côncava, tá? Essa parte inicial aqui é côncava. Aí ele faz uma inflexão em algum lugar por aqui assim, e a partir de algum ponto aqui ele começa um trecho convexo. Isso para hidráulica fluvial, hidrologia fluvial, geomorfologia fluvial, tá? Saber onde é esse ponto de inflexão é fundamental, porque a forma do canal define um monte de processos fluviais. Define, inclusive, movimentação de peixes, tá? Queda de barranco, os ambientes lóticos e lênticos que se formam lá embaixo. Enfim, um monte de coisas se referem ao formato do canal, pessoal. Então, é extremamente importante saber
que trechos do rio tem que tipo de formato de canal, tá certo? Para estudos desse tipo. Tá? Então, agora veja, vamos lá então na aplicação, pessoal. Se eu derivar o perfil longitudinal do canal, o que eu vou obter? Olha a ferramenta matemática aí. Veja, a derivada disso aí seria a taxa de variação da altitude em função do comprimento. Pessoal, o que é variação de altura em função do comprimento? É a declividade, é a inclinação de rampa, certo? Então, a derivada desse negócio vai nos dar a declividade, certo? Então, eu posso fazer aqui a conta. Aqui, ó. Declividade é a taxa de variação da altitude em função do comprimento de rampa. Né? Do comprimento de rampa, não, do comprimento horizontal. Pronto, ficou bonito. Portanto, então, olha, derivada da altitude em relação ao comprimento é igual a declividade, certo? Quem que é, então, a derivada? É a derivada dessa equação aqui, pessoal, a equação, olha aí que maravilha. Copio, vamos fazer a derivada desse bicho aqui. É a derivada desta equação, tá? Derivada dessa equação aqui, pessoal. Então, a derivada dessa equação toda aqui, tá? Em relação a L, tá? Então, vamos calcular a derivada dessa equação, vai nos dar uma equação de declividade. Muito bem. Pessoal, tenho 4 termos aí, né? Tem o termo cúbico, o termo quadrado, o termo elevado à potencial 1 e o termo constante. Então, vou fazer derivada de cada um desses termos separadamente. Lembra da regrinha, né? Então, eu posso copiar aqui em cima para facilitar o negócio. Tá? Vamos dar uma linha aqui de separação. E eu vou escrever aqui, então, derivada de cada termo separado. Ó. Então, derivada desse termo cúbico, dl, mais derivada desse termo quadrático, dl, menos a derivada desse termo aqui linear, né? dl, mais a derivada da constante dl, pessoal. Olha aí que maravilha. Isso é bom demais. Muito bem, pessoal. Então, vamos derivar cada um desses termos separadamente. Lembra da regrinha da derivada? Eu tenho a regrinha da potência, né? Então, eu pego a potência. Primeira coisa, a constante sai fora da derivada. Eu esqueço da constante, deixo essa constante aí quieta no canto. Vamos derivar a variável. Então, eu tenho um termo cúbico. Regrinha da potência. Pego o termo que está lá na potência, cai multiplicando, subtrai o 1 da potência. Então, vai ficar como? Vou copiar aqui para ficar mais fácil para mim. Tá? Eu vou editando aqui. Ó. Então, pessoal, vai cair a potência multiplicando. Vai ficar 3 vezes essa constante aí, tá? E vou diminuir 1 aqui na potência. Vai ficar 2. Pronto, derivei. Derivei, pessoal. E aqui, tem a potência 2. O que ela vai fazer? Ela vai cair aqui multiplicando, tá? E vou diminuir 1 nessa potência. 2 menos 1, 1. L elevado a 1, L. Menos. Aí vem aqui a derivada desse termo que está na potência 1. Tá? Então, cai 1 aqui multiplicando, não muda nada, tá?
1 vezes essa constante é 1 mesmo, tá? E o L está elevado a 1. Menos 1, 0. L elevado a 0, quem que é? 1. Então vai ficar isso aqui vezes 1 de novo, tá? Mais a derivada da constante. Pessoal, a derivada da constante. Lembra o que é? Taxa de variação de uma coisa que não varia? Zero. 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 Ok? Certo, pessoal? Então, essa aí é a derivada. A gente pode arrumar fazendo as multiplicações, tá? Vamos fazer então para ficar mais bonitinho, tá? Senão fica muito esculhambado, não é verdade, pessoal? 1.46613.253 vezes 3. Então dá. Meu Deus do céu, deixa eu colocar aqui do ladinho a calculadora. Eu estou em 2 telas aqui, tá, pessoal? Aprenda a trabalhar em 2 telas. Melhor, aprenda a trabalhar em 3 telas. 4 telas. 4,385289,759, tá? Depois, ó, depois tem o segundo termo, 2 vezes isso aqui. Então, vamos fazer. Pessoal, eu não precisava fazer isso, tá? Eu poderia deixar isso do jeito que tá, e o Excel faria essa conta para mim aí no futuro que eu precisasse. Mas, só para ficar aqui organizado, eu estou fazendo, tá? Eu estou fazendo na mão essa conta. Então, dá 2 vezes 7,27,93,463,1. Aqui do lado. Então, estou aqui, né? Então, eu vou editar esse negócio aqui, ó. Vai dar. Lembra que no 10 a menos 13, no 10 a menos 9, eu não mexo, tá? Vai ficar 14,35,86,81,2,9,262. Tá? E aqui, 1 vezes é a mesma coisa, não muda nada, vezes 1 também não muda nada, mais 0 não muda nada, tchau. Então, a derivada é isso aí, pessoal. Ou então, agora eu posso fazer um perfil de derivada, né? Olha aqui, eu tenho a equação, perfil de declividade, né? Eu tenho a equação, pessoal, olha aqui, ó. Eu posso agora botar aqui, ó, declividade. Qual que é a unidade da declividade? Metro por metro. Tá? Olha que maravilha. Para não ficar muito grande isso aqui, deixa eu colar esse negócio aqui logo. Posso botar aqui declividade, metro por metro. Olha. Tá? Aqui, tá. Declividade, metro por metro. Tá. Então, aqui, pessoal, é fazer aquela equaçãozinha para o Excel calcular os pontos, tá? Então, igual. E vamos fazer, ó. Ele não entende ponto, ele entende asterístico. Aqui, de novo, ele não entende ponto, ele entende asterístico, que é o vezes, tá? L2, quem que é o L, pessoal? De novo, quem que é o L? Tá aqui o L. Mais, vezes 10 elevado a menos 9. Vezes, de novo, ele pediu o L, então tá aqui o L de novo. Menos essa constante aí, tá? Agora virou constante. Pode fazer a correção, que ele vai comer
ele vai comer os espaços, tá? A correção que ele fez é essa, ele tira os espaços, tá? Pessoal, declividade negativa. E agora? Declividade negativa, pessoal. Por que a equação deu declividade negativa? Porque ele está caindo, né? Veja aí, ó. Então ele deu uma taxa de variação. Veja, matematicamente, o que é isso? É taxa de variação negativa. Ele está dizendo que o fenômeno está caindo, tá? A taxa de variação é negativa, ele tá diminuindo. Se a taxa de variação fosse positiva, ele estaria subindo, tá? Agora, a declividade, quando a gente sai da matemática e vai para a aplicação, veja, a declividade não é negativa, a declividade já é a inclinação, ela é um adimensional. Então, eu tenho que colocar esse valor em módulo, tá? Eu tenho que colocar em módulo, ou seja, sempre positivo, certo? Então, pessoal, na verdade, então eu tenho que multiplicar isso aqui por menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, isso fica positivo, isso fica negativo e isso fica positivo, tá? Então eu inverto os sinais, tá vendo aí, ó? Não mudou o valor, não mudou o valor, tá? Eu posso voltar aqui para ver se o valor muda, tá vendo? 3, 2, 3, 4, 5, 9. Ele adicionou mais um no final, não faz diferença nenhuma, tá? Ok, pessoal? Então eu multiplico por menos 1 para colocar a declividade em módulo. Não existe declividade, não faz sentido declividade negativa, tá? Declividade é só a inclinação do canal, é uma dimensional, tá? Então aqui eu tenho, agora sim eu tenho um perfil de declividade do canal. Então vamos colocar também ele aqui nos quadradinhos, tá? Tudo bonito, olha aí. Bom, pessoal, então eu posso fazer um gráfico de declividade agora. Poxa, que bacana, cara. Vamos inserir um gráfico, eu vou inserir um gráfico normal e vou puxar os dados, tá? Para vocês verem como é que é. Então, eu inseri um gráfico em branco, não tem nada. Eu clico com a direita, vou em selecionar dados, adicionar. O nome da série é declividade, tá? Então, eu posso botar aqui declividade. X. Quem que é o X, pessoal? É o L. Seleciona todo mundo aqui, Enter. Quem que é o Y? É a declividade. Seleciona todo mundo pela declividade, Enter. Tá aqui, ok. Vamos ver o gráfico. Oh, que maravilha, poxa vida. Ah, tá azul também, não, mas eu não quero. Vamos botar outra cor então aí, ó. Tá? Declividade, metro por metro, tá? E aqui eu tenho distância em metros, tá? Pronto. Tudo bem, pessoal? Tá indo a 45 mil de novo, eu não quero, quero só 45. Então, edito aqui. Tá? Ele vai me dar até 40. Não quero azul, quero outra cor. Por que eu mudo essa cor? Aqui, ó, já me deu um laranjinha aqui, ó, gostei do laranjinha, tá? Vamos adicionar uma linha de tendência. Eu sei que isso é uma polinomial de grau 2, uma parábola. Tá? Então tem a equação, veja que é essa equação aqui, ó, só que de novo ela está muito aproximada. Tá? Daí se eu usar ela, eu acabo tendo problemas. Certo, pessoal? Vamos colocar aqui então a equação laranjinha também. É laranja, negrito, aumenta a letra. Pronto. Tá bom?
A equação é r quadrado igual a 1. Óbvio, eu já parti do modelo. Tá? Eu não estou com dados da natureza, eu estou com um modelo. Então, r quadrado é igual a 1 mesmo. Tá? Para este caso, não há estranhamento. Agora, r quadrado igual a 1 com dados da natureza, aí é mais complicado. Né? Agora, veja, pessoal, veja. Vamos pensar em declividade olhando o perfil longitudinal do canal. O que acontece aqui, pessoal? A declividade vem diminuindo, 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 diminuindo. Aqui em algum ponto, aqui a declividade para de variar. A declividade ela atinge um ponto de mínimo. Né? Aqui é a declividade mínima, onde ela também para de variar. É o ponto de inflexão, tá? Então ela vem diminuindo, atinge um mínimo e depois começa a aumentar de novo. Tá vendo? A declividade vem diminuindo aqui, ó, perfil côncavo, tá? A declividade está diminuindo no perfil côncavo. Ela chega a um ponto de declividade mínima, depois ela começa a aumentar de novo no perfil convexo. Tá vendo? Perceberam isso aí no canal? É isso que ele nos fala aqui, ó, a declividade vem diminuindo, tá? Aqui é o perfil onde a declividade diminui, o perfil é côncavo, tá? A declividade vem diminuindo, atinge um mínimo, depois a declividade começa a aumentar, perfil convexo, certo? O ponto de mínimo da derivada, pessoal, o ponto de mínimo da declividade nos dá a inflexão da forma do canal. Então, é o ponto de mínimo da declividade. Tá? Agora, pessoal, vamos pensar na declividade. A declividade vem diminuindo, 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 diminuindo. Ela está variando, não é isso? Ela está variando cada vez menos, até quando ela chega no mínimo, no ponto de mínimo da declividade. No ponto de mínimo da declividade, ela não varia mais, certo? A taxa de variação da declividade nesse ponto de mínimo é zero. Depois ela começa a aumentar de novo, tá? Então, entenderam, pessoal? Ela vem diminuindo a declividade. No ponto de mínimo, a taxa de variação é zero, ela não varia aqui no mínimo, tá? Depois ela começa a variar positivamente. Então, ela varia negativamente, zero varia positivamente. Taxa de variação da declividade, pessoal, isso é derivada da declividade, tá certo? Então, onde a taxa de variação da declividade for zero, é justamente o ponto de mínimo da declividade, que é exatamente a inflexão, o ponto de inflexão. Caramba, então se eu derivar a declividade, jogar um valor zero nessa derivada, eu acho a inflexão. Deu para entender? Então vamos derivar a declividade. Tá? Então vou pegar essa equação de declividade e vou derivar. Tá? Então eu vou fazer, pessoal, na verdade eu vou fazer a derivada, é a derivada segunda da altitude em relação ao comprimento, que é igual à derivada da declividade em relação a L. Tá? Tudo bem, pessoal? Derivada segunda do perfil longitudinal, é a derivada da declividade. Tá bom? Então, é a derivada. Aí agora é só escrevendo aqui, ó. Derivada disso aqui, dl, mais a derivada desse segundo termo, dl, menos a derivada disso aqui, essa constante, né? dl, tá bom?
Vamos lá então, pessoal. Fazendo essas contas aqui, ó. Derivada disso aqui, lembra? Mesma fórmula lá, a constante cai fora da derivada, eu vou derivar só a variável. Então, regra da potência, tem um L ao quadrado. Essa potência vai cair multiplicando e eu vou diminuir 1 lá em cima do expoente, tá? Então, vai ficar 2 vezes essa constante aí, vezes L elevado à potência 1. L elevado à potência 1 é L mesmo, tá? Mas, quem que está lá? Veja, o L já está elevado a 1, então vai cair 1 multiplicando aqui. Né? A gente já viu o mesmo caso lá, tá, pessoal? Aí o L vai ficar elevado a 1 menos 1. L elevado a 0. L elevado a 0, quem que é? 1. Tá? Derivada de constante, pessoal. Derivada de constante a gente já viu que é 0. Tá? Então, arrumando esse pessoal aqui, eu vou ficar com, vamos fazer na nossa calculadora aqui, certo, pessoal? 4,38,5,2,9,7,5 vezes 2, tá? Então, vou para cá. 8,770579518, tá? Vezes o L, mais 1 vezes isso aqui é 14 mesmo. Vezes 1 é isso aí, menos 0, nada, tchau. Então pronto, pessoal. Aqui nós temos a equação da taxa de variação de declividade. Taxa de variação de declividade. Onde essa taxa é 0, olha aí, onde a taxa de variação da declividade é 0, a inflexão do canal. Vírgula, né? Vírgula, a inflexão do canal. Portanto, vamos igualar isso aí igual a 0, pessoal. Tá? Então, deixa eu copiar isso aqui. Vou copiar tudo. Vou copiar tudo isso aqui. Onde isso aqui é igual a 0. Tá. 0. Tá bom? Então, o que acontece, pessoal? Vai jogar esse 14 para lá negativo, vai jogar isso aqui para lá dividindo o 14, tá? E é isso que eu vou ter, certo? Então, vai ficar L igual. Deixa eu copiar, porque é muito grande esse número aqui. Meu Deus do céu. Isso aqui dividido por isso aqui. Tá? Então, 10 a menos 9 dividido por 10 a menos 13. Tá? Vai dar um número grande aí. Vamos fazer a conta. Na verdade, eu já fiz. Dá 16.650. Vamos ver aqui, ó. Vou adiantar esse negócio aqui, pessoal. Aqui, ó. Desculpa, 16.575.3, tá? 16.575.3. Maravilha, pessoal. Esse é o ponto de inflexão do canal. Onde a taxa de variação da declividade é igual a 0. Onde há a menor declividade do canal. Tá? Implicações de fluviais, aí, de hidrodinâmica, diversas, inúmeras aplicações aí para entender neste ponto de menor declividade do canal, acima desse ponto, onde o perfil é
côncavo abaixo desse ponto onde o perfil é convexo. Tá? Agora veja, pessoal, eu posso também traçar um gráfico de taxa de variação da declividade. É uma reta, olha aqui, ó. É uma reta isso aqui, pessoal. Taxa de variação da declividade. Então, eu posso escrever... Como é que eu escrevi aqui no meu? Aqui, ó? Taxa de variação da declividade. Não tem outro nome, tá? Então, isso aqui é a taxa de variação declividade, tá? É uma dimensional. Isso aqui é negrito. Então, a taxa de variação da declividade é a equação. Vamos copiar a equação aqui, ó. Equação. Igual. Copia a equação. Tá, agora vamos transformar, porque o Edson não vai entender isso aqui, né? Ó. Ponto, o vezes é isso aqui, tá? O vezes é isso aqui, o L é o L, tá? É a célula do L, mais 14 vezes, tá? Muito bem, acho que agora ele entendeu. Vamos ver aqui. Vamos ver o que acontece. Esqueci que isso aqui tem que trocar o sinal. É o sinal do A que tem que trocar? Eu acho que é o sinal do A que tem que trocar. Das transformações que a gente foi fazendo, né? O A é negativo. O A sempre é negativo e a gente esqueceu aqui, ó. O A é negativo. Esse A é negativo, ó, tá? Desculpa, pessoal. Esse vacilo aqui, ó. Esse A é negativo, numericamente negativo, tá? Tudo bem, tá? De novo, vai dar um L negativo, mas o L negativo, ele não tem significado físico. Tá? Matematicamente é o que dá, mas do ponto de vista físico eu estou andando para trás, né? Entendeu? Então não faz sentido isso. Então eu acho que aqui, vamos ver, eu acho que esse A já tem que botar negativo. Tá? Ou é o contrário, pessoal. Meu Deus do céu, vamos ver aqui, ó. Aqui eu posso ver que é negativo. Vamos ver. Eu acho que é isso. Tá? É o problema do sinalzinho aí, tá? Eu não me atentei ao sinal e agora estou meio perdido. Mas vamos botar no gráfico que a gente já vai entender. Por isso que é importante se atentar aos sinais, tá? Bom, esse gráfico aqui, pessoal, eu fiz inserindo ele em branco. Agora eu vou ensinar para vocês selecionar diferentes colunas aqui, ó. Então, eu seleciono essa coluna aqui, eu aperto Shift, Ctrl e a seta para baixo. Ele seleciona todo mundo. Aí eu quero selecionar outra coluna, que é essa aqui do L, certo? Eu quero fazer um gráfico de taxa de variação de declividade pelo L. Então eu aperto Ctrl de novo, Ctrl e seleciono todo mundo com o mouse, tá? Então, apertando Ctrl, você consegue selecionar colunas, células aí diferentes, tá? Com as duas colunas selecionadas, eu vou inserir um gráfico de dispersão dessas bolinhas aqui. É uma reta linear, tá? Vamos botar ele aqui embaixo. Vamos botar ele aqui do ladinho. Vamos botar aqui embaixo mesmo.
tá? De novo, ele foi a 45, não gosto, quero 40. 40, tá? Já tem o gráfico azul lá, que era outra cor. Ah, mas primeiro vamos mudar o modelinho dele, né? Vamos colocar esse modelinho aqui, ó. Taxa de variação da declividade, tá? Aqui é o quê? Variação da declividade em função da distância. Distância, que é o nosso L, né, pessoal? Muito bem. Bom, já tenho o gráfico azul e laranja. O que eu vou fazer aqui? Tchau. Já tenho azul e laranja. Posso colocar uma outra cor aqui, vermelho, vamos ver um vermelhinho aqui, ó. Verde, pode ser verde, tá? Olha aí. Verde. Vamos colocar a equação? Adicionar linha de tendência. É uma linear, tá? Uma equação de primeiro grau. Equação em R quadrado. Tá aqui. Vamos pintar todo mundo de verde. Negrito. Aumenta a letra. Fica bem destacado, né? Olha aí, pessoal. Certo? Ó. Olha, aqui, olha a aproximação que ele fez. Ó. É 8,77, ele já botou 9. Tá vendo? 9 vezes 10 é menos 13. Essas as aproximações que o Excel faz. Então, é complicado esse tipo de coisa nesse software. Tá? Na verdade, em qualquer software de planilhas eletrônicas, eles vão aproximar. O calc do LibreOffice não aproxima tanto. Tá? De repente, no calc daria para fazer bem isso aí. Ele dá bastante caso depois da vírgula. Ok? Mas, enfim, como a gente tem a equação, e essa equação que está aparecendo aqui no gráfico, é só para efeitos de apresentação mesmo, então tudo bem, tá? Não faz diferença nenhuma. Tá? Beleza, pessoal? Então, essa é a análise, uma análise possível a partir desses dados disponíveis aí. Tá? Meu, e se eu fizesse a integral dessa equação aqui, ó? A integral dessa equação vai calcular a área embaixo desse gráfico, lembra? Só que a área desse gráfico até o ponto zero, até a altitude zero. Ou seja, o que representaria a área desse gráfico até a altitude zero, pessoal? Imagina, seria todo um volume de terra entre essa cota que está aí o perfil longitudinal do rio até o nível do mar, tá certo? Então seria um volume de terra absurdo. O que acontece muitas vezes, o pessoal quando quer calcular volume de corte a aterro, essas coisas, eles atribuem outra referência de nível, que não o nível do mar, tá? E aí fazem o perfil longitudinal, só que com outra referência sem ser o nível do mar, e aí conseguem fazer o volume de corte a aterro a partir de uma cota conhecida, tá? Inclusive softwares como o Global Mapper, eles fazem esse tipo de cálculo usando exatamente essas ferramentas aí de atribuição de um nível, tá? Atribuição de um nível conhecido e integração dessa superfície, tá? Para saber os volumes de corte a aterro, ok? Então eu podia fazer a integral dessa equação aqui, tá? Então vamos pegar essa equação original e vamos só fazer a integral dela para a gente ter noção como é que é. Tá? Então o volume de terra é o quê? É a integral. Pessoal, símbolo de integral é complicado, eu vou botar esse aqui, tá? É a integral, tá bom? Dessa equação aí. Nossa senhora, foi embora, extrapolou lá em... meu Deus do céu, então deixa, eu não vou fazer aqui não, vou fazer aqui embaixo, tá?
volume de terra é igual à integral dessa equação, tá? Em relação ao comprimento do canal, tá? Então, é integral. Pessoal, lembra? É técnica de integração, né? Eu também posso fazer a integração aqui, ó, entre os limites, então eu posso atribuir, é verdade, eu posso atribuir uma cota aqui, por exemplo, a partir da cota, vamos ver que cota que ele está aqui, ó, ele está na cota 200 e pouco, então eu posso atribuir acima da cota dos 266, por exemplo, tá? Eu posso calcular esse volume acima da cota 266. Ok, pessoal? Entenderam? Então, dá para fazer esses cálculos de volume sabendo o perfil longitudinal do relevo, ou, nesse caso aí, do canal. Tá ok? Tá ok. Então, pessoal, a integral dessa equação que tem 4 termos é a integral de cada um desses termos separadamente, tá? Então, vamos fazer aqui, ó, a integral desse primeiro termo aqui, dl, mais, perdão pelo meu símbolo de integral, pessoal, matemáticos, por favor, perdoem-me. Mas para agilizar aqui o negócio, eu estou pervertendo aí a matemática, pessoal. dl menos, pervertendo, matemática é uma linguagem, antes de tudo, matemática é uma linguagem, tá? Então, eu fazer isso aqui é o maior crime, pessoal. Não faça. dl mais a integral dessa constante aqui dl. Ok, pessoal? Me perdoem o símbolo da integral, tá? Isso está errado. Estou fazendo só para adiantar o vídeo nosso aqui, tá? Porque tem símbolos de integral aqui no Excel, só que depois ele confunde, ele muda o símbolo. Quando eu tirar do Excel e mandar para o Google Sala de Aula, ele vai perder o símbolo. Eu já fiz isso, deu errado, tá? Então eu estou usando um símbolo que ele não vai dar problema, que é esse colchete aí, tá? Então, peço perdão por causa disso, pessoal, tá? É só por questões aí de comunicação mesmo, tá? Não é esse o símbolo de integral, tá? Se eu salvasse um PDF, eu poderia botar o símbolo de integral e salvar um PDF, dava certo. Mas como eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês no Google Sala de Aula, depois quando vocês abrem esse arquivo, o símbolo da integral é modificado, tá? Então, ele acaba nem reconhecendo, às vezes fica aquele quadradinho, então, desculpa, vamos lá. Integral disso aqui, pessoal, regra da potência da integral. Lembra? Você vai aumentar um valor do expoente, e o que der lá em cima, quando você somar 1 no valor do expoente, cai dividindo, tá? Então, como é que é a integral disso aqui, pessoal? A integral disso aqui, vou aumentar 1 aqui no expoente, vai ficar 4, e vai cair dividindo. Pronto. Certo? Não quero colocar o 4 aqui dividido. Tudo bem, bota aqui na outra constante, não faz diferença nenhuma, tá? O dl só. Mais a integral desse bicho aqui, ó. Então, tem esse expoente aqui, vai ficar mais 1, vai ficar 3, dividido por 3. Tá bom? Integral. Qual que é o expoente lá, pessoal? Expoente 1. Aumenta 1, fica 2, dividido por 2. Tá? Mais integral dessa constante. Então, eu vou aumentar vou multiplicar por uma variável. Mais, lembra da nossa querida constante aqui, ó, tá? Integral indefinida. Certo, pessoal? Então, essa seria a equação para calcular o volume de terra, no caso de corte a terra, é uma aplicação possível, tá? A partir do nível do mar, se eu fizer em 0, né?
se eu fizer essa integral definida aí, ou se eu estabelecer um outro nível de referência. Tá? Ok, pessoal? Essas são as aplicações possíveis, então. Entender o formato do canal, calculando declividade, conhecendo onde é que é o ponto de inflexão. Uma coisa interessante aqui também do ponto de inflexão. Ó. Então, veja a declividade. A declividade, ela está negativa. Oh, meu Deus do céu, aqui eu errei, né? Que é variação da declividade. Vejam aqui, pessoal. A declividade aqui, olha a taxa de variação de declividade. Negativa. Então, a declividade está diminuindo. Mas a declividade está diminuindo cada vez menos. Percebe? Ó? A declividade está diminuindo cada vez menos. Chega um momento que ela para de diminuir. A declividade para de diminuir. Percebe? É o ponto de mínimo da declividade. É onde a taxa de variação é igual a zero. Exatamente o que está dizendo esse gráfico aí. Taxa de variação é igual a zero neste ponto aqui, tá? A partir deste ponto, que é o mínimo lá da parábola. Veja, a declividade estava diminuindo cada vez menos até o momento que ela para de diminuir. É esse ponto nesse gráfico aqui, zero. A partir deste ponto, a declividade vai começar a aumentar. Então, a parábola vai começar a subir, tá? Percebe como que é a matemática da coisa? Que bonito, pessoal. Então, a partir desse ponto que ela começa... Então, veja, a declividade está diminuindo cada vez numa taxa menor. É o quê? Convexo. Perfil convexo. Quando ela para de diminuir, é inflexão. Quando a declividade começa a ficar positiva, então é côncavo no início, né? Côncavo onde a declividade está diminuindo cada vez menos, parou de diminuir a inflexão, ela começa a aumentar. Então a declividade começa a ficar positiva. É onde o perfil fica convexo, né? E começa a cair mesmo, tá? É aquela coisa do convexo, do convexo. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Certo, pessoal? Então, este ponto aqui no gráfico, veja, eu calculei aqui, ó, 16,575. É mais ou menos esse ponto aqui no gráfico, tá vendo? Então, a gente consegue, no gráfico, enxergar mais ou menos o que a gente calculou. Vamos ver aqui, ó, 16,575, ó, tá vendo? O ponto de mínimo estaria mais ou menos por aqui, então, bate, tá? E a inflexão estaria por aqui assim também, ó, então, mais ou menos aqui a 16 e pouco, bate com isso aqui. Ok, pessoal? Essa análise desse artigo aqui, vou disponibilizar para vocês no Google Sala de Aula. Façam um bom trabalho, tomara que isso seja um bom exemplo, tá? Então, não precisa partir de dados brutos, você pode partir de um trabalho que já foi feito, alguém que já obteve uma equação, e você sai fazendo análises em cima dessa equação já disponível. Beleza? Vamos em frente.